Bom dia a todos, meu nome é Pedro Ramalho, vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema Aspectos Legais do Ativismo Político Online no Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade de Fortaleza, sob a orientação da professora Júlia Coutinho, no período 2017.2. Para contextualizar um pouco o tema do ativismo político online, é necessário falar de globalização. Globalização enquanto processo que permitiu ao homem não mais estar estreito às influências culturais, políticas e econômicas da sua localidade, sendo esse capaz de influenciar e ser influenciado por diversas outras influências externas. Essa amplitude do processo de globalização só foi possível em razão do desenvolvimento de meios de comunicação cada vez mais rápidos, em especial a internet, que deu causa ao surgimento da sociedade da informação. Esse novo modelo de sociedade nos deu um senso àqueles que usam a internet, um senso de comunidade global, que, somado ao contexto atribulado da geopolítica do século XXI, ensejou em diversas pessoas o desejo da manifestação e da participação política. Dessa forma, surge a internet como o canal e a plataforma ideal para que essas pessoas possam expor suas demandas, expor suas soluções, suas opiniões, desenvolver a sua liberdade de expressão, além de organizar-se e mobilizar-se em grupos ativistas, dando origem à cena cyberativista. Contudo, alguns desses grupos vão além e, através do conhecimento profundo de alguns de seus membros das estruturas de programação, criptografia e de tecnologia da informação, esses grupos absorvem as técnicas hacker para a sua atuação política, vindo a invadir, derrubar e desconfigurar sites, vindo a expor informações de pessoas públicas na rede e vindo a apoiar movimentos políticos no mundo inteiro. Então, por que é importante entender esse novo fenômeno? Acontece que esses grupos ativistas já atuam no Brasil há algum tempo e em várias frentes. E a atualidade desse tema é latente na medida em que a perspectiva do seu crescimento e banalização é enorme, frente à cada vez maior digitalização da nossa vida em sociedade. Cabe, então, ao direito brasileiro a impreterível tarefa de compreender e absorver as implicações dessas novas formas de protesto, a fim de coibir eventuais abusos e de proteger direitos que estejam sendo prejudicados. Sem falar que falta uma regulação específica no tema da liberdade de expressão dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Meus objetivos serão: o objetivo geral, apresentar um panorama geral acerca das práticas cyberativistas na internet, além da sua situação jurídica no ordenamento brasileiro. Especificamente, eu quero demonstrar quais são as táticas inovadoras, as técnicas e as ferramentas que esses grupos utilizam, bem como verificar se essas manifestações encontram-se nos limites conferidos pela Constituição, pela doutrina e a jurisprudência, aos direitos de liberdade de expressão e de informação, na Constituição Federal de 88. Minha metodologia foi uma abordagem qualitativa e descritiva do fenômeno. As fontes foram utilizadas na pesquisa bibliográfica, em livros, artigos, periódicos, notícias, na legislação, em filmes e documentos online, tendo como marcos referenciais esses livros que estão aqui expostos. Vamos partir para uma parte conceitual do trabalho. Para entender ativismo político online, temos que entender o que é ativismo. Ativismo pode ser entendido como a doutrina da vontade criativa que prega a prática efetiva para transformar a realidade, em lugar de uma atividade puramente especulativa. Ou seja, é tomar uma postura ativa e ter vontade de resolver um problema. Já a política é toda forma de administração e organização de grupos sociais na esfera pública ou na privada, podendo corresponder desde a forma como a pequena empresa trata seus clientes, até a forma como o Estado se organiza por meio da eleição de representantes, tendo um campo bem amplo. Quando colocamos esse campo amplo de atuação
Para a atividade ativista, temos o ativismo político, que revela um ideal volitivo de participação e cidadania. Participação não mais no sentido de simplesmente poder votar, participar do sufrágio universal, e sim na perspectiva da liberdade de expressão. E cidadania não mais também apenas no direito a votar, mas na perspectiva do cidadão ser um ser de direito e poder exercer esses direitos em uma sociedade democrática. Além disso, o sufixo online denota o que é realizado no âmbito da internet, em linhas gerais. A internet, então, é um sistema de comunicação onde acontece toda essa prática ativista. Ela surgiu como ferramenta militar de defesa nos Estados Unidos por volta da década de 60 e popularizou-se de forma a tornar-se a mais importante forma de comunicação, tecnologia de comunicação em massa no mundo, que a humanidade utiliza hoje, dando causa ao surgimento de um novo modelo de sociedade, a sociedade da informação ou sociedade em rede. Muitos estudiosos tentaram entender quais seriam as consequências do estabelecimento da sociedade em rede, entre eles Alvin Toffler e Marshall McLuhan. Toffler elaborou o conceito de overchoice. Segundo esse, a troca do tempo analógico de 24 horas por dia pelo relógio digital obriga agora que as pessoas, dentro de uma sociedade em rede, tenham que tomar diversas decisões simultâneas o tempo inteiro. Isso que ele determinou como overchoice. Já Marshall McLuhan desenvolveu o conceito de aldeia global, ou seja, é o conceito pelo qual ele acreditava que a humanidade caminhava no sentido de se conectar em uma só rede global e que dentro dessa rede a transmissão de informação seria difusa e não mais impositiva, por um meio de comunicação único, assim como é em uma aldeia. Assim, é visível o poder transformador, principalmente no campo da política, que a internet proporciona, uma vez que a própria estrutura da rede favorece o acesso à informação e a participação popular, individual ou coletiva. Nesse contexto, surge o fenômeno do cyberativismo. Podemos entender o cyberativismo não simplesmente como a prática do ativismo político dentro do ambiente digital. Ele é um conjunto de interações em uma rede globalizada de pessoas, territórios e tecnologias, visando ações dentro e fora da própria rede. Existem três correntes acerca dos efeitos desse fenômeno cyberativista: os otimistas, os pessimistas e os conservadores. Os otimistas acreditam que o cyberativismo vai impactar positivamente a sociedade, mudando os poderes constituídos nesta realidade que vivemos hoje. Já os pessimistas acreditam no poder transformador da rede, mas acreditam que ela vai ser usada para disseminar o caos e a ilicitude. Por fim, os conservadores reconhecem algum poder transformador da rede, mas não acham que ela será forte o suficiente para mudar as relações de poder na sociedade. Sobre essa conjuntura de eventos, pode ser dada a nomenclatura de primavera das redes, uma vez que os cyberativistas estiveram por trás das principais manifestações políticas do começo da década, tal como a Primavera Árabe, o movimento Occupy Wall Street e os protestos contra a corrupção e a realização de eventos esportivos no Brasil em junho de 2013. Assim, quando esses grupos ativistas são motivados pelo seu conhecimento em tecnologia da informação e absorvem as técnicas hacker, eles dão causa ao surgimento do ativismo hacker ou do hacktivismo. O hacker pode ser entendido como uma pessoa que utiliza seu conhecimento técnico para ter acesso ou invadir sistemas de informação privados. Além disso, eles são responsáveis por criar ferramentas inovadoras dentro da rede. O verdadeiro ativismo hacker, enquanto um fenômeno social e positivo para a sociedade, não pode ser confundido com a atuação de crackers nem com a atuação de cyberterroristas, uma vez que os crackers utilizam-se das mesmas ferramentas dos ativistas para fins egoísticos e através do cometimento de crimes virtuais. Já o cyberterrorismo utiliza-se também dessas mesmas técnicas com o fim de cometer o crime de terrorismo, especificamente causado
pânico social ou generalizado em função de preconceito ou em função de intolerância. Os cyberterroristas ganharam muita visibilidade no ano de 2017 através de 2 ataques em massa que sequestraram os dados de computadores em instituições privadas e públicas no mundo inteiro, através do uso dos vírus WannaCry e NotPetya. Dessa forma, essas práticas não podem ser confundidas com hacktivismo, uma vez que o ativismo hacker ele é motivado por uma ética de cunho liberal, pela qual acredita-se que toda informação deve ser livre na internet, inclusive o próprio conhecimento. Esse imperativo ético busca o respeito irrestrito aos direitos humanos, bem como busca um ganho à coletividade, um bem coletivo em todas as suas ações. Porém, é de extrema ingenuidade acreditar que todos os hackers vão agir de acordo com esse imperativo ético. Passo agora a determinar quais são as técnicas inovadoras que os cyberativistas utilizam. Entre essas técnicas, podemos destacar os ataques DDoS, os vazamentos de informação ou desconfiguração de sites, também chamado grafite online. Os ataques DDoS podem ser traduzidos como ataques de distribuição de serviços distribuídos, de negação de serviços distribuídos. Eles são a utilização de diversos computadores infectados para o acesso simultâneo em um determinado site e assim sobrecarregá-lo e tirá-lo do ar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Anatel durante a discussão da limitação da banda larga no Brasil. Já os vazamentos de informação são os mais polêmicos, são as mais polêmicas técnicas utilizadas pelos ativistas online para expor suas informações. Através do uso de códigos maliciosos, esses adentram sistemas privados de informação e soltam informações na rede que julgam ser de interesse público, como, por exemplo, no âmbito da Lava Jato, a base de dados da Friboi com todas as suas relações comerciais foi exposta na internet, assim como também todas as informações pessoais de patrimônio, relações comerciais do presidente Michel Temer, em razão da sua atuação favorável ao desmatamento da Amazônia. Outra técnica utilizada é a desconfiguração de sites ou grafite online, chamado também de deface. É uma técnica pela qual os ativistas aproveitam-se de falhas de segurança no sistema de informação que mantém aquele site no servidor e, dessa forma, utilizam-se dessa falha para desconfigurar o site e, então, deixar alguma mensagem com cunho de protesto. É o que aconteceu, por exemplo, com a empresa Alésia, no Brasil, uma empresa de móveis que utilizou-se de propaganda de cunho machista para se autopromover no mercado. O grupo Anonymous invadiu o site da Alésia e trocou alguns itens do seu catálogo por livros da literatura feminista. Quais são, então, as ferramentas utilizadas para a concretização dessas técnicas? São os ditos malwares, ou códigos maliciosos. Vou delimitar aqui 3 dos principais utilizados com esse fim. Existem os Trojans, os conhecidos cavalos de Troia, que são enviados como propaganda ou como um arquivo benéfico ao computador e que, quando abertos, criam uma brecha de segurança para a atuação dos hackers dentro daquele dispositivo. Existem também os snifers, ou farejadores, que funcionam como uma espécie de interceptação da informação que trafega pela rede globalizada. Através da interceptação do pacote de informação que trafega na internet, eles copiam algumas informações e, assim, têm acesso a dados restritos. Por fim, o port scanning é a varredura em massa de vários endereços IPs, em busca de brechas de segurança para atuação ativista ou de crackers ou de cyberterroristas. O problema também do cyberscanning é a questão ética, pois muitas vezes esses catálogos com endereços IP são fornecidos de forma indevida àqueles que a procuram.
sendo vendidos de forma ilegal por empresas que detêm dados da população. Dentro da legislação, o Marco Civil da Internet é a principal legislação no âmbito do direito digital, sendo 2 artigos de fundamental importância para o ativismo político. O artigo 2º delimita como fundamento da rede a liberdade de expressão e a cidadania e a função social da rede, o que favorece essa atuação. Contudo, o artigo 3º, inciso 5º, delimita como princípios do uso da internet no Brasil a funcionalidade, a segurança e estabilidade da rede, o que vai de encontro ao que praticam esses grupos. Outra lei importante é a lei das interceptações das comunicações, inicialmente só telefônicas, hoje também telemáticas. No caso, o artigo 10 dessa lei criminaliza a interceptação de dados telemáticos sem o devido mandado judicial, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Esse marco legislativo pode, inclusive, criminalizar a prática dos snifers, do uso de snifers para adquirir informações de forma indevida na rede. Já a Lei Carolina Dickmann é a principal legislação no âmbito do direito digital no que diz respeito a crimes virtuais. Essa legislação criminaliza a invasão mediante quebra de mecanismo de segurança e posterior divulgação de informações pessoais e privadas na rede, com o detalhe de que a sua pena de 3 meses a 1 ano pode ser ainda aumentada se praticado esse crime contra presidentes dos poderes do governo, como presidente do STF, presidente do Senado, da Câmara e presidente da República, além de governadores e prefeitos. E também, no mesmo sentido, pode ser aumentada a pena se dessa prática houver um grande dano econômico. Contudo, a redação simplista do artigo abre brechas, de forma que o simples espiar dentro daquele sistema de informação sem a cópia ou divulgação posterior da informação não constitui crime. Na mesma medida, produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir um malware, como os que são utilizados pelos cyberativistas, nesses casos, recai na tipificação do mesmo crime. Nessa mesma lei também, o artigo 266 criminaliza a interrupção de serviço telemático de utilidade pública, o que é mais uma disposição que pode criminalizar as ações cyberativistas contra o governo, mas que abre brecha para a sua atuação em relação a órgãos privados. Já a lei antiterrorismo determina que a sabotagem e apoderamento de meio de comunicação mediante o uso de mecanismos cibernéticos também constitui crime. Nesse caso, o crime é hediondo de terrorismo. Mas a exceção do parágrafo 2º desse artigo pode vir a isentar os cyberativistas dessa tipificação terrorista, pois suas ações coletivas ou individuais com fins sociais e reivindicatórios não são encaradas como crime de terrorismo, são exceção à regra, já que eles defendem garantias e liberdades individuais. Assim, vamos para as questões constitucionais conflitantes para encerrar esse trabalho. Um dos principais conflitos constitucionais envolvendo a prática do ativismo político é o acesso à informação em combate com a privacidade, em razão de uma imperiosa necessidade de harmonização com a honra e a imagem, direitos que constituem a privacidade do indivíduo. De forma geral, a jurisprudência do STF tem decidido que o acesso à informação é menos importante que a privacidade, mas já tem decidido corriqueiramente e repetidas vezes de que o acesso à informação pode ser privilegiado em razão da privacidade quando a informação tiver interesse público, a exemplo da ação originária 1823 de Minas Gerais. Já a liberdade de expressão, em contraposição à privacidade, também é um grande confronto constitucional que merece sopesamento e o balizamento preciso, de acordo com o caso concreto. Ocorre que a liberdade de expressão
permite ao cidadão o desenvolvimento da personalidade, da pluralidade e da sociedade, e assim seu embarreiramento, embarrear a liberdade de expressão, corresponde a embarrear também a dignidade da pessoa humana. Na mesma medida, o STF tem entendido que a privacidade é protegida em detrimento da liberdade de expressão, mas que pode ser também relativizada em função de ter sido praticada contra a pessoa pública ou se essa opinião tiver interesse público. Por fim, é importante salientar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata sobre o procedimento antes anômalo da retirada de conteúdos na internet, a fim de preservar esses limites que a privacidade impõe à liberdade de expressão. Dessa forma, foi eleita a via judicial como forma exclusiva de se retirar expressões de opinião que podem vir a configurar abuso de direito, como podem vir a se configurar dessa forma o cyberativismo, ensejando a responsabilidade civil dos envolvidos. O problema é que, normalmente, essas ações cyberativistas são realizadas mediante a criptografia, ou seja, sobre o véu do anonimato. Apesar da Constituição brasileira vetar expressamente o anonimato, esse suposto direito, altamente defendido pelos grupos de ativismo político na internet, é reconhecido em outros ordenamentos, como o alemão e o italiano, trazendo fatores positivos e negativos para o exercício político da sociedade. No direito alemão, por exemplo, o anonimato reconhecido na internet possibilitou que os grupos LGBT pudessem defender suas opiniões no começo das suas manifestações políticas, pois eram condenados e perseguidos. Ao mesmo tempo, garantir o anonimato também favorece a impunidade de crimes virtuais na internet, sendo assim uma questão a ser melhor sopesada dentro da nossa realidade. Conclui-se então que há uma perspectiva de banalização e de cada vez mais efetividade dessas práticas cyberativistas. Nessa medida, as inovações do ativismo hacker quase sempre são tipificadas como crimes virtuais. Pelo outro lado, o STF começa a relativizar a questão da privacidade em função do interesse público de algumas informações que podem ser expostas por esses grupos ativistas. Por fim, o anonimato é vedado pela Constituição, mas ele continua sendo exercido amplamente na internet, sendo necessária uma maior atenção ao estudo da possibilidade desse direito. Concluo que a lei, a doutrina e a jurisprudência devem evoluir no sentido de proteger os manifestantes, ativistas, devendo se abster de ações punitivas e evitar danos econômicos no sentido de proteger os ativistas do estigma de criminosos, devendo, na mesma medida, também os ativistas abster-se de causar danos econômicos significativos e de realizar ações punitivas, pois assim estarão configurando o abuso de direito. Em seguida, os agradecimentos.